Olá, sou Emanuel Valério Pereira e vou, aqui apresentar um pouco, o tópico envolvendo aqui rede de telefonia fixa, que faz aí parte, do tema do uso de redes telefônicas, e acaba na transmissão de dados. Tema esse proposto, no trabalho da disciplina de rede de computadores. Então, abordando aqui um pouco aqui sobre rede de telefonia fixa, temos aqui, que a telefonia fixa, o serviço, telefônico fixo, comutado, é um serviço de telecomunicações que, por meio da transmissão de voz, e de outros sinais, destina-se à comunicação entre pontos fixos determinados, né? Então, a telefonia fixa aí, surge inicialmente aí como uma tecnologia, que trouxe de fato uma evolução muito grande, porque ela é datada, aí de muitas décadas atrás, é uma tecnologia antiga que possibilitou, a comunicação entre dois pontos sem que necessitasse, de, por exemplo, duas pessoas estivessem no mesmo espaço para que isso acontecesse, né? Então a telefonia fixa, surge aí com essa tecnologia, obviamente de comunicação, pela transmissão de voz, utilizando os processos de telefonia, que são modalidades do serviço telefônico fixo comutado, destinado hoje em dia ao uso público em geral e serviço local. E além de ser um serviço, local, ele também é um serviço proporcionar a longas distâncias, que aí é uma vantagem também muito grande, principalmente nos seus primórdios, com a sua evolução ali. Então, é uma longa distância a nível nacional e até mesmo, a serviço de longas distâncias internacionais. Hoje em dia a gente sabe que esse tipo de tecnologia, telefonia fixa, não é tão usual quanto alguma década atrás, alguns anos atrás. Hoje em dia, sistemas de internet, telefonia móvel, surgem aí com umas tecnologias mais modernas, digamos assim, mas que ainda é um tipo de sistema de comunicação bastante utilizado, embora não tanto quanto antes, mas ainda assim é bastante usual em muitas ocasiões e muitas necessidades em que ela se sobrepõe, a outros, em algum sentido, né? Aqui tem uma imagem, que representa aqui um pouco da organização, desse sistema de telefonia fixa, desde da sua operadora, de telefonia fixa, até chegar, de fato, aqui ao telefone, do cliente, o telefone fixo lá no cliente, né? E, no decorrer aqui do slide, falando um pouco sobre essa breve contextualização, sobre o sistema telefônico. Então, dividindo aqui um pouco nesse sistema de telefonia, irei abordar aqui inicialmente, as redes de computação, depois, as redes de acesso e, por último, as redes de transmissão. Então, a fase, onde vai estabelecer de fato a ligação, é a parte mais complexa do processo, em todas as pesquisas envolvidas, isso fica bem claro, que é a fase aí do processo de estabelecimento de uma chamada. Em tais sistemas, essas chamadas são conduzidas de um computador, de um terminal para outro, de um ponto a outro, através de diversos centros de comutações que ficam, no espaço físico entre esses pontos. Então, a interconexão, de um computador ou de um terminal a outro pode ser estabelecida através de diversas centrais, podendo haver trajetórias alternativas, na transmissão desses dados. Isso significa dizer que não obrigatoriamente uma chamada sendo feita, ela seguirá a mesma rota que uma outra chamada que será feita a um determinado tempo depois, né? Então há diversas rotas que essas chamadas vão percorrer em centrais aqui, como estão dispostas aqui, até é possível ver nessas imagens, por meio da comutação que vai existir. Então a rede de comutação ela é composta desses elementos de rede, chamados de centrais de comutação, que permitirão o encaminhamento da chamada do seu assinante, do seu solicitante, até o seu destino, até o destinatário. E para executar essa rota, para percorrer essa rota, como disse anteriormente, existem diferentes terminais, existem diferentes possibilidades, É uma chamada, uma requisição aí inicial pode, seguir uma rota completamente diferente entre o mesmo terminal e um computador em duas chamadas, se eu fizer elas sequenciais. E possivelmente, não sendo sequencial aí,
possivelmente aqui seguirá rotas diferentes mesmo, né? Então aqui nós temos uma imagem que simboliza aqui um pouco, né, essa rede de computação, as centrais de computação em si, na verdade, né, e esses pontos, né, de encontro aqui de comutação das chamadas. Né? Então, aqui na parte esquerda, a gente tem os telefones fixos, né, que está situado na casa do cliente, do próprio cliente. Então, e aqui temos o loop local, na linha do assinante aqui. A gente pode observar que são os pontos, né, são os pontos mais próximos, né, do assinante, da linha do assinante. Então, aqui simplesmente vai ser um cabo de par trançado que vai conectar o telefone do assinante até a central telefônica mais próxima, né? Situadas aqui nessas centrais locais, né? Então, nessas centrais locais vai haver a comunicação aqui do telefone do assinante, né, por meio desse cabo de par traçado, até a central telefônica mais próxima dele. Né? E isso é denominado central local, né, onde a gente pode observar aqui nesse círculo em cinza. O loop local, quando usado para voz, ele disponibiliza a largura de banda de 4.000 Hz, né? E examinando nessa relação, né, que temos entre o número do telefone e a linha do assinante, os 4 primeiros dígitos do número de um telefone vão definir a qual central, né, central local, e os 4 dígitos seguintes se referem ao número da linha do assinante. Em rosa, mais claro, né, aí nós temos os troncos, que nada mais são do que os meios de transmissão que interconectam as centrais locais e as centrais regionais. Então, se não fosse esses centrais tandem aqui, ou esses troncos aqui, aliás, desculpa, esses troncos aqui nada mais servem do que ter essa importância aí de interconectar as centrais telefônicas. Um tronco normal permite a transmissão via multiplexação de centenas de milhares de canais telefônicos. Geralmente, a interconexão entre centrais telefônicas é implementada por meio de fibra ópticas, links de via satélite também. Né? Então, explicando aqui mais um pouco detalhadamente, um pouco mais genérico, né? O tronco vai fazer isso, né? Vai interconectar essas centrais telefônicas. Né? Então, a gente pode ver que, por meio dele também, essa transmissão vai ser permitida via multiplexação de centenas de milhares de canais. Então, ela vai garantir aqui, né, a conexão, uma conexão satisfatória, né, das linhas entre as centrais locais e regionais. Né? Pode imaginar cidades que têm mais habitantes, consequentemente vai ter uma requisição maior, né? Então, os troncos aí vão fazer esse papel, né, de interconexão entre as centrais nesse sistema telefônico aqui. Aí temos também o conceito aqui, ficando entendido, né, os círculos aqui, eles estão em escalas diferentes, né, a gente pode observar que o diâmetro deles são diferentes para representar, de fato, a ideia da quantidade, né, de quanto eles conseguem abordar, né, porque aqui a gente tem o incêndio central local, obviamente ele vai ter uma menor quantidade do que essa central de tandem, e centrais que vai atender uma região. Tem também, né, o conceito de comutação, as centrais de comutação em si. Então, se um requisitante, aliás, né, um assinante, necessitar fazer um contato com um outro ponto, para evitar a necessidade de ter um link físico, né, permanentemente, né, um fio ligando entre esses dois pontos, né, um link permanente, as centrais de comutação, né, de uma operadora telefônica irá utilizar comutadores localizados dentro da central, né, de comutação. Então, o computador ele vai fazer isso, ele vai conectar as várias linhas de assinante dos loops locais ou troncos, né, possibilitando a interconexão de diferentes assinantes. Então, não vai ter aquele link físico permanente. Com o computador, né, com os computadores, né, dentro dessa central telefônica, ele vai poder fazer essa conexão de várias linhas de assinantes diferentes, possibilitando então a interconexão entre eles, sem ter o problema de ter um link físico ali permanente, certo? E também, né, que são um adendo aqui a mais, né,
é que as centrais de tandem, né, que tem aqui esse rosa um pouco mais claro, né, elas também são sinônimos, né, para centrais de trânsito, né, porque ela tem um aspecto, né, de interligar, né, centrais entre si, né, a gente pode perceber que aqui ela está ligando, né, os centros locais aos centros regionais, né, o que a central local, por exemplo, ela está, né, diretamente ligada aqui às linhas dos assinantes, o que não é uma característica da central de tandem, né, que ela tem esse sinônimo, né, que se diz respeito, né, a uma central de trânsito, porque ela simplesmente vai interligar, né, fazer a conexão entre duas centrais, né. E centrais também, né, aqui no caso, é uma central também que está interligando uma central local, uma central regional. Vai existir casos também que vamos ter centrais também, né, fazendo a ligação entre centrais locais, né, duas centrais locais, também vai existir esse conceito. Então, tendo essa ideia, né, pelo sinônimo dela, da sua funcionalidade, do seu papel aí nesse sistema. Também vale a pena citar, né, que uma central bastante comum, né, bastante usada, que é as centrais privadas, né? Ou do termo em inglês, essa central privada de comutação, é o PABX, né? O Private Automatic Branch Exchange, né? Que comuta chamadas de telefone de um usuário. No geral, né, de uma empresa, é ligar a central local lá da empresa, né, por um número de chave, né? Então, ela vai comutar as chamadas dos telefones do usuário de uma empresa, por exemplo, né, a essa central local lá com um dado número de chave. Né? Então, o uso do PABX é particular, né, e normalmente interliga através de linhas tronco a uma central de comutação telefônica pública, né, que vai permitir os seus terminais denominados ramais, né, essa denominação é usada, né, para os terminais, né, dessa conexão aí vai ter o nome de ramal e vai garantir, né, o acesso à rede de telecomunicação interna e externa através de comutação. Então, tem esse conceito também de central privada, né, que, de um modo geral, ela vai comutar chamadas dos telefones do usuário, né, em geral, dentro de uma empresa, ligada a uma central local, né, por um número de chave. Bem, aqui é um tópico mais direto, né, então a rede de acesso, né, nada mais é do que o processo, né, de comunicar de comunicação com a rede, né, que consiste em tentativas de acesso, em que, né, um ou mais usuários vai interagir com o sistema de comunicação para permitir a inicialização da transferência de informação do usuário. Nas redes de acesso, né, vai ser a parte da rede de telecomunicação que vai conectar os assinantes, os membros, né, através, né, dessas tentativas de acesso, né, ao seu provedor de serviços imediato. Né? Ela é contrastada com a rede de núcleo, por exemplo, né, que conecta provedores locais a outros provedores. A rede de acesso, né, pode ainda ser dividida entre rede de distribuição ou plano alimentadora, a planta baixa ou rede de borda. Né? Então, aqui tem o pouco aqui né, de todo o processo aqui envolvendo essa rede de acesso, né, das tentativas, né, da tentativa de acesso, né, como ele cita aqui, né, até tentando se comunicar de fato aqui, né, usando aqui as transferências de informações dos usuários, então ela vai ser definida, né, por esse processo, até de fato se instaurar a conexão entre si, né, porque vai haver tentativas aqui, a qual está representada nessa imagem, e aqui vai ter outros conceitos, né, mais aprofundados que envolvem essas tentativas, né, mas a ideia principal aqui, né, é em que um ou mais usuários vão interagir com o sistema de comunicação, aonde, né, será permitido a inicialização da transferência das informações dos usuários. Né? Então, vai ter todo esse processo de tentativa de acesso. Né? O processo, de fato, para existir a comunicação, existe a tentativa. Né? Quando se faz uma chamada, ela não é imediata. Né? Não é assim que o usuário ele faz uma ligação, não é de imediato que essa ligação pode, né, ser concluída. Existirá variáveis ali que podem possibilitar ou não essa chamada ser realizada. Entrando agora no tópico, né, de maior precisão, de maior importância aqui para o tema, né, que é abordado, né, a transmissão de dados, né, envolvendo a rede de telefonia. No nosso trabalho a gente está abordando essa divisão, né, de rede de telefonia fixa, rede de telefonia móvel e por fora também falaremos sobre os cabos, né, que vão vir por conseguinte dessa apresentação, por seguinte dessa apresentação. Então, a rede de transmissão,
né, o conceito de comunicação está envolvido nisso, né? Porque deseja-se transmitir algo, né? Então, o intuito da transmissão é de dados, dados em forma de voz, né? Principalmente nesse conceito, nesse conceito de telefonia, né? Então, transmissão de dados, no fim, é um conceito de comunicar-se, né? Como a gente já falou desde o início, né? Então, o conceito da comunicação, né? Então, a comunicação, ele, obviamente, é entendido como o transportar um dado de um ponto para outro, né? E isso surge com a necessidade de que esses pontos estão, né, separados geograficamente por uma distância que inviabilizaria, né, o contato desses pontos para se comunicar presencialmente. Então, a comunicação, no conceito de telecomunicação, é transportar essas informações de um lugar a outro, de uma origem a um destino, né, que para que possa realizar essa comunicação será necessária a utilização de sinais, né? Os primeiros equipamentos, os primeiros objetos, equipamentos, o telegrafone, por exemplo, são equipamentos físicos, né, na qual associa a informação, por exemplo, gravada no material magnético, né, usando material magnético para gravar um sinal de voz, né, que tem essa ideia desse como sendo o primeiro, né, o primeiro até de armazenar, para armazenar, né, o primeiro, o primeiro, como eu posso dizer, né, um dos primeiros equipamentos usados para armazenar um sinal de voz, né, por exemplo, o telegrafone, na qual nada mais do que, né, a fala humana transformada numa corrente elétrica que vai transportar, que transporta a voz pelos telefones, né? Então essa voz, né, que sai de um ponto e chega a outro, nada mais é, né, do que esse processo de transformar a fala humana em corrente elétrica, que são sinais, né? E atualmente esses sinais são comuns, são os sinais elétricos, né, e luminosos, né? Os sinais elétricos e luminosos, como aqui diz, né, que faz referência às fibras óticas, por exemplo. Né? Então, os sistemas de transmissão, né, no geral, eles vão utilizar meios para o envio dessas informações. Esses meios, né, esses canais, né, que ele vai poder fazer essa transmissão desses dados, né, podem ser por meios físicos, né, usando aqui, por exemplo, este cabo coaxial, né, qual está representado aqui. Ele pode utilizar fibra ótica, também, que é um material físico, né, através, né, de sinais luminosos. Pode usar meios não físicos, né, o espaço livre, né, através das ondas de rádio, né? Aqui tem um exemplo de uma antena, né, que faz esse papel de transmissão por esse meio, né? Então, nós podemos conceituar, né, esse meio de transmissão como todo suporte na qual vai ser possível realizar a transmissão desse dado de um ponto a outro, do falante, né, até o ouvinte. Né? Então, a telefonia se encaixa também nisso. Então, necessito desses meios para que a comunicação possa existir. Né? Então, desde a origem, as centrais telefônicas, né, na origem de chamada, até o destino, né, as centrais telefônicas no destino da chamada. Então é isso, existem, né, na origem uma central telefônica, né, vai ter lá na origem da chamada, e lá no destino também terá outra. Né? Então, como suporte à transmissão, nós temos o que? O aparelho, né, o telefone, a linha do assinante, o percurso interno nas centrais telefônicas, as linhas fixas, né, a multiplexação, né, se o meio, né, for o rádio, né, pela atmosfera e o vácuo, né, então vai haver um tipo de meio de transmissão, né? Há um tipo de meio de transmissão, tanto o meio utilizado por fio ou cabo, quanto o meio utilizado pelo espaço, né? Que são físicos, né? Afinal, são meios físicos. Né? Então, dado esses conceitos de comunicação e da transmissão, né? Dado também os sinais luminosos aqui, como eu disse, né? Que usam os meios de transmissão de cabos ópticos, como as fibras ópticas, aí tem as fibras monomodo, multimodo, né? Então, os sistemas de telecomunicação vão poder ser divididos em sistemas analógicos, que serão aqueles que vão conservar o meu sinal desde a origem até o destino, né? Já os sinais digitais, esses sinais, né, esses sinais originais, eles vão passar por algum tipo né, de transformação. Eles vão mudar sua forma, né, ao longo desse processo de transmissão. Então, os sinais digitais serão aqueles que a forma do sinal de origem é diferente do sinal, né, transmitido, né? Então, nesse sistema, as formas dos sinais elas vão ser convertidas
nos sistemas binários, né, para poderem ser transmitidos, antes de serem transmitidos, né? Então vai ter esse processo de binarização do sinal. Então, dado todo esse conceito de transmissão, a gente observa que nós vamos ter a fonte, né, e através disso o transmissor, através de um meio, né? Esse meio ele pode provavelmente, né, ele será afetado por ruídos, né? E ele vai chegar no seu receptor e o destino, né? Então na telefonia a gente viu que tem as centrais, a gente anteriormente viu que tem todo o processo de comutação até chegar no seu destino. Então, muitos conceitos, né, envolvendo sinais são aplicados aqui, como, por exemplo, a atenuação, né, que vai ser o enfraquecimento desse sinal durante a propagação. Então, existem ideias, né, tecnologias, né, que são usadas, né, para transferir esses sinais, né, através de processos em que, embora, né, para transmitir esses sinais a uma distância relativamente alta, né, eles vençam essa atenuação e o ruído, né, que não cheguem a distorcer totalmente o sinal emitido. Então vai ter conceitos de modulação aplicados, né? Modulação AM, modulação FM, como abordado na disciplina, né? A gente viu isso. Amplificação, né? Os sinais. Se um sinal ele sofreu uma dada atenuação, então quando ele chegar na sua central lá, ele pode ser amplificado, né? Que é o aumento da amplitude desse sinal. Então tem como funções amplificar um sinal a ser transmitido para que ele possa se propagar no espaço, e não então essa perda ela vai acontecer, né? Ela não vai causar muitas perdas, afinal, né? Já que esse sinal foi amplificado antes de ser emitido. E tem o conceito de multiplexação, né? Que é bastante importante, principalmente na parte da rede de transmissão aqui envolvendo telefonia. Então, usando aí com o conceito, né, da multiplexação, né, que é esse conceito bastante importante aqui, né, a multiplexação, né, ela vai ser a técnica, né, que vai combinar dois ou mais canais de informação, né, por apenas um meio de transmissão, usando dispositivos chamados de multiplexadores, né. Aqui tem uma imagem que representa mais ou menos aqui a funcionalidade desse processo, né. Aqui temos do lado esquerdo um multiplexador, do lado direito um demultiplexador, né, mux e demux. Então, aqui a gente pode observar o processo de multiplexação, né, que é o quê? Tem uma chamada de um conversation A aqui, por exemplo, e a gente pode ver que ele faz a conexão com o conversation A do lado direito. Então, significa o quê? Né? Que ao entrar uma requisição de uma chamada, ele vai conectar, o multiplexador vai fazer né, esse processo, esse processo de conectar né, dois canais, né, utilizando esses dispositivos, né, que eu acabei de falar, que são os multiplexadores. Né? Então, esse processo tem a vantagem né, de que há a possibilidade de que haja comunicação simultânea para o mesmo meio, né, utilizando os aparelhos de telefone, por exemplo, né, principalmente telefone, já que é o que interessa nessa apresentação. Então, existirão também muitas né, estratégias de multiplexação, né, segundo os protocolos de comunicação empregados, certo? Né, que podem combiná-los para alcançar o uso mais eficiente. Então, vai ter né, protocolos, vai ter estratégias que vão otimizar né, esse processo para alcançar, né, no final, o uso mais eficiente dessas tecnologias. Mas a ideia principal aqui, na qual está sendo abordada, na qual no escopo da disciplina também foi abordada da forma mais a fundo né, do que acontece de fato, mas aqui dá para termos a ideia né, dessa funcionalidade dos multiplexadores e do demultiplexador, que é fazer aqui né, a conexão de um ponto aqui A, um ponto A do lado direito, né, um lado oposto. Então, esse GIF aqui exemplifica bem essa funcionalidade do processo de multiplexação. Então, como eu disse, né, o que foi abordado na disciplina, né, no lado esquerdo, os multiplexadores eles vão agrupar esses canais de voz na origem, né, mantendo essa separação, né, que evita a interferência entre eles. Né, de fato, não é desejável que esses dados tenham interferência entre eles. E ele vai enviar ele pelos meios de transmissão na quais a gente abordou anteriormente. E no destino, esse demultiplexador vai fazer o processo inverso do multiplexador. Então, ele vai separar esses canais de voz que foram recebidos e
fazer o processo posterior até chegar, né, no destino. Então, essa separação de canais de voz, né, por exemplo, é usado por frequência, né, que é usada no FDM, Frequency Division Multiplex, FDM, né, então, na tradução livre, é a multiplexação por divisão de frequência. Esse é um método, por exemplo, onde o sinal da voz modula uma portadora, separada por uma outra, né, por 4 kHz. Então, o resultado vai ser uma translação das frequências de voz para um sinal complexo, a banda base que contém a informação de todos os canais. Então, a separação dos canais de voz também pode ser feita em relação ao tempo, né, o Time Division Multiplex, ou multiplexação por divisão de tempo. Já nesse método, as várias amostras de sinais são coletadas em intervalos de tempos bem pequenos. Então, tem todos esses processos, na qual, né, foi exemplificado anteriormente, que vão fazer o uso, né, mais efetivo dessas tecnologias. Por exemplo, atualmente existem tecnologias que permitem a multiplexação por divisão de comprimento de onda, por exemplo, a WDM, né, considerando como os meios de transmissão os cabos ópticos, né, fibra ótica e tudo mais. Então, para termos aqui o paralelo, né, dessa tecnologia, hoje em dia, né, de muito comum, antigamente, né, como já citei anteriormente, esse processo, né, de fazer a conexão desses ramais era manual, né? Então, nessa época, existia a profissão, né, de telefonistas, né? Como essas moças aqui na imagem representam, né? Então, as redes telefônicas, né, nos seus primórdios, elas usavam a rede de comutação de circuitos com links dedicados, né? Como eu citei no início dessa apresentação, né? Então, surgiu a necessidade de que não existisse mais a ligação entre esses links físicos permanentes, né? Então, a multiplexação nessa época ainda não existia, né? Como eu falei, como eu citei no slide anterior, eu falei sobre a multiplexação, tecnologias ainda mais avançadas que, né, têm por objetivo, né, torná-las ainda mais efetivas, mas nessa época a multiplexação não existia, né? Essas moças, né, essa profissão aqui, chamada de telefonistas, fazia o papel dos multiplexadores, né? Então, para transferir o sinal de voz, né, elas faziam esse papel. Né? Uma rede de comutação de circuitos precisa das fases de estabelecimento, né, e de encerramento de uma conexão. Né? Então, para fazer a conexão entre dois pontos, né, essas telefonistas elas necessitariam, né, dessa informação. Eu quero fazer uma ligação, e quando essa ligação era encerrada, elas também necessitavam de uma informação dizendo, ok, finalizei a ligação, para poder, né, desconectar os ramais e disponibilizar para uma vaga posterior. Né? Então, no início, essa tarefa, né, era realizada por elas, pelas telefonistas. A sala das telefonistas, né, era um centro na qual todos os assinantes, né, estavam conectados, né, se tinha ali uma operadora, os assinantes dela, nessa sala, todos esses assinantes estavam ali conectados. Caso um assinante, né, desejasse conversar com um outro assinante ali, então ele tirava o fone do gancho, né, e falaria com o assinante, né, fazeria uma chamada, né, para a central aí e falaria com a telefonista, na verdade. E ela, né, ao obter essa informação de que aquele assinante desejava se conectar, ela pegava informações deste ramal, né, dessa pessoa, entre aspas, na qual esse assinante deseja falar. Com essas informações, ela buscava, né, ali em todo o material, né, as informações que ela tinha ali nessa operadora, e até o ramal correspondente a esta pessoa, né, e fazia um contato, né, conectava as duas partes, né, usando um fio aí, como pode ser observado na imagem, né, os fios com dois plugs, né, conectando as duas tomadas, né, correspondentes, fazendo aquele mesmo papel que o multiplexador faz automaticamente, né, na qual a gente viu no GIF anterior. Então aí era criado um circuito dedicado, né, uma das partes, né, após a conversação, né, após a conversa ter terminado, ela teria que informar o telefonista, né, para que ela pudesse desconectar o circuito. Esse tipo de sinalização aqui é denominado sinalização I-band, né, pois o mesmo circuito é utilizado tanto para sinalização quanto para conversação, né, pela comunicação de voz, né, a transmissão da voz, a transmissão dos dados, como também para a sinalização. E posteriormente, né, esses sistemas, como a gente sabe hoje em dia, né, se tornou automático. Né, não preciso ligar para uma telefonista para poder fazer a conexão entre dois. Então tem todo esse processo que a gente abordou anteriormente, todo o processo é abordado na disciplina,
que fazem esse papel dessa profissão hoje extinta, né? Mas que teve aí um papel importante, né? Bem, possamos imaginar, bem trabalhoso, né? Na época. Então, finalizo, né, com esse paralelo, né, dos tempos aqui dos telefonistas, né, com as tecnologias atuais aqui envolvendo os multiplexadores, as redes de computação e todos os tópicos abordados, né, que nos mostram, né, todo o processo até as requisições, as tentativas, ao processo de envio, ao processo de recebimento, né, e de conexão entre os pontos na qual deseja-se fazer a comunicação, onde deseja-se fazer a transmissão de dados, né, envolvendo aqui a telefonia fixa. Então, no nosso trabalho, finalizo aqui a abordagem sobre a telefonia fixa, né, a transmissão de dados aqui envolvendo a via fixa. Olá, saudações a todos. Sejam todos muito bem-vindos à continuação do vídeo referente ao trabalho, né, de redes de telefonia e sistemas de cabeamento, né, de transmissão de dados. Esse trabalho é referente ao curso de redes de computadores, né, do curso de engenharia de computação pela Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, né? E nessa etapa, agora a gente irá tratar, né, de um novo cerne, né, referente às comunicações de rede telefônica, né? Agora nessa etapa nós iremos tratar sobre as comunicações móveis, certo? Bem, hoje em dia, né, os dispositivos móveis eles estão muito presentes, né, no nosso cotidiano. Hoje em dia é basicamente impossível a gente dizer que uma pessoa ela é totalmente inacessível, certo? Uma vez que a grande maioria das pessoas do mundo, elas possuem, né, elas têm acesso a um aparelho de telefone. Então, dizer que uma pessoa é completamente inacessível, né, isso quase sempre não é verdade. Hoje em dia a gente faz uso de dispositivos móveis, né, não somente para a gente fazer transferência, né, e transferir, né, sinais de voz, sinais de mensagem através de voz, sim, mas também a gente faz uso, né, dos aparelhos de telefonia móvel para a gente fazer a transferência de dados propriamente dito, certo? A gente fazer envio de mensagem, né? Mensagem direta, né? Para esse aplicativo aqui que é o WhatsApp. Ou então a gente fazer um envio de correio eletrônico, né? Que é o e-mail. A gente pode fazer compras, certo? Pode fazer transmissão de vídeo, né? Pelo Skype. Enfim, hoje em dia, né? Os aparelhos de telefonia móvel, né? Eles são muito presentes no nosso cotidiano. Só que muitas vezes a gente não interpreta, não tenta descobrir, né, de fato, como que se dá essa comunicação, né? Uma vez por estar tão presente no nosso cotidiano, muitas vezes a gente pensa nessas operações, né, na realização dessas atividades, como sendo coisas triviais, né? Sendo uma vez que não são. E a gente vai agora tratar, né, basicamente como que se dá essas comunicações. Aqui, ó, para a maioria de nós, né, as comunicações móveis estão presentes necessariamente em todo o nosso cotidiano, né? Mas pouco conhece os princípios por trás das comunicações móveis. Então aqui nosso objetivo é explorar as formas de como se dá, né, as comunicações móveis e entender o porquê da existência das várias gerações de dispositivos que possibilitam a comunicação. Então, os dispositivos móveis, né, eles foram evoluindo conforme os anos, certo? Esse aqui é o modelo, nosso primeiro dispositivo de comunicação móvel, né, ele é da primeira geração. Aqui a gente tem, né, as suas sucessivas progressões, certo? Desde a nossa primeira, né, a nossa primeira geração até a nossa mais atual, né, que a gente faz uso hoje em dia, que é a 4G. A gente vai ver melhor, né, quais são as características, né, desses dispositivos móveis, né, no decorrer do vídeo, certo? Aqui é só basicamente para introduzir e a gente ver que existem essas quatro gerações, né? Primeiramente, né, é conveniente a gente entender como que se constitui, né, um aparelho telefônico. Aqui a gente tem todos os dispositivos que compõem, né, o telefone. Aqui a gente tem um visor, aqui o teclado, né, que ele é digital. A gente tem um cartão SIM, um microfone, né, a bateria. Aqui a gente tem alguns CIs, né, uns circuitos integrados aqui.
que a gente tem um alto-falante, a antena e a câmera, né? Então aqui a gente vai analisar o comportamento dos dispositivos que proporcionam a realização da chamada de voz, né? Primeiramente a gente vai supor a situação que a gente tem aqui um usuário, né? Que ele vai estar fazendo o papel aqui de transmissor, certo? Aí o que acontece? Primeiramente ele vai, no chamado de voz, né? Ele vai efetuar a mensagem, né? Na sua forma pura, né? Ele vai falar, né? O que ele tem a dizer. Então aqui ele vai emitir uma onda sonora, né? Um sinal de voz. Esse sinal de voz ele é captado pelo microfone e convertido num sinal elétrico, certo? Aqui, esse sinal elétrico ele é modulado, certo? Ele ocorre aqui um processo de modulação. Essa modulação, ela geralmente ela pode ser uma modulação em amplitude, uma modulação em ângulo, né? Ou então uma mescla entre as modulações. Geralmente são mescladas, né, essas modulações, né? Geralmente a gente tem a modificação, né, da amplitude ou então basicamente a gente tem a modulação da frequência, né? Aqui perceba, pessoal, o que está acontecendo. Aqui a gente tem a modulação, né, do nosso sinal de voz. Basicamente a gente está interpretando, né, esse sinal de voz aqui como sendo essa onda aqui bem comportada, né? Mas como se trata de um sinal de voz, né? Isso aqui em um sistema real muitas vezes é um sistema mais sinuoso, certo? Cheio de ruídos, interferências, né? Então ele é um sinal mais mal comportado. Mas por um motivo didático, né? O autor dessa figura, ele acabou optando, né, por fazer um modelo mais ideal, certo? Então, esse sinal modulado, né, ele passa por um processo de digitalização, né? E esse sinal que ele é a princípio analógico, ele passa para a sua forma digital, né? Da sua forma digital, ele vai para o codificador aqui, certo? Do codificador, esse sinal, né, elétrico, na sua forma digital, ele é convertido, né, para a forma de zeros e uns, certo? Ele se torna de fato um dado, certo? Esses dados eles vão para o modulador, né? Novamente passam por outro processo de modulação, certo? Onde aqui basicamente o que está acontecendo? A gente tem aqui que a nossa mensagem, né, os nossos dados, eles são sendo transmitidos, né, para uma portadora. Essa onda, né, que é da família dos senoides, né, ela desempenha, né, o nosso papel, né, de portadora, né. É como se basicamente a gente tivesse aqui uma modulação AM, né, DSP-SC, onde a gente na modulação AM DSP-SC, basicamente a gente tem que o nosso sinal mensagem, né, ele é multiplicado por uma portadora cossenoidal, né, um cosseno de ômega t, né, desse formato. Então, a gente tem que o nosso sinal modulado, ele finalmente chega à antena, e da antena, né, ele é convertido em um sinal eletromagnético, certo? E assim, né, a gente consegue fazer a transferência do meu sinal mensagem. Muito bem, né? Então, assim, se a gente conseguir estabelecer a transmissão das ondas eletromagnéticas de um aparelho para outro, né, a gente já ia conseguir, de fato, né, a gente estabelecer uma comunicação, né? Se o meu trabalho fosse simplesmente transferir as ondas eletromagnéticas do aparelho do aparelho do transmissor para o receptor, né, de fato a gente já conseguiria estabelecer a conexão. Só que de fato, né, estabelecer essa conexão não é tão simples assim, né? Uma vez que os sinais eletromagnéticos eles são atenuados com a distância, certo? Então assim eles sofrem ações do ambiente, né? Pode estar chovendo, eles podem colidir com prédios, né? Então eles são refletidos, refratados, ou até mesmo, né? Até a gente tem interferência, né, de aparelhos eletrodomésticos, né? Aparelhos como esse aqui também emitem sinais eletromagnéticos, né? E a gente tem que esses sinais eletromagnéticos enviados por esse aparelho aqui, eles causam interferência nesse sinal eletromagnético, certo? Mesmo que a gente não tivesse todos esses fatores que causam atenuação ao sinal, né? Se meus sinais eles não fossem atenuados com a distância, né? A gente considerando o sinal ideal, mesmo assim
não ia ser possível, né, a gente estabelecer a conexão ponto a ponto, né, entre dois usuários. Uma vez, né, que a gente tem que a Terra, né, ele é curva, com a curvatura da Terra, né, não possibilita a gente transmitir um sinal, né, de um usuário para outro, né, de forma direta. Né, para a gente poder resolver esse problema, né, como uma solução do problema de transmissão do sinal, que atenua com a distância, né, induziu-se o conceito de tecnologia celular. Esse conceito de tecnologia celular, pessoal, basicamente ele consiste, né, em a alocação de antenas, né, em um determinado ponto geográfico, né, que vai cobrir uma determinada área onde estão presentes vários usuários. Então, basicamente, ao invés de a gente estabelecer uma conexão ponto a ponto, né, entre os usuários, onde a gente vai ter que o transmissor envia ondas eletromagnéticas diretamente para o receptor, essas ondas elas são intermediadas por essa antena, certo? Aí essa antena ela faz todo o processamento digital do sinal, né? Todo o processamento, né, dos sinais, né, para conseguir de forma mais eficiente fazer uma transmissão mais clara, né, mais tênue, né, da nossa mensagem. Aqui, o que acontece, né? Na tecnologia celular, uma determinada área é dividida em células hexagonais, certo? Como essa daqui, ó. Cada célula possui sua própria torre e seu slot de frequência. Aqui a gente está representado como uma torre, né? Mas na verdade, né, cada célula dessa, ela possui uma série de torres, certo? Várias torres. Então, assim, o que acontece? A gente tem dois usuários, né, que estão querendo estabelecer uma conexão. A gente vai ter que um usuário, ele vai emitir os seus sinais eletromagnéticos para essa torre, e essa torre, né, ela vai repassar para a torre mais próxima que está do meu receptor. Então é assim que a gente vai conseguir estabelecer a conexão, né? A gente vai ver mais detalhadamente aqui, ó. Um fato bem interessante é que essas torres elas são conectadas via cabo de rede óptica, certo? E basicamente a gente não está cobrindo somente uma determinada área geográfica, a gente está cobrindo o mundo inteiro, né? A gente consegue estabelecer uma comunicação, né, em qualquer parte do mundo. A gente pode estar em determinado ponto A, que está na África, né, no continente africano, para estabelecer uma chamada, né, que por exemplo está aqui na Europa, né? E essa comunicação, né, essa ligação entre as torres, ela é feita, né, por cabo de rede óptica. Então, assim, não é de todo verdade, né, quando a gente fala assim que as comunicações móveis, elas são 100% móveis, né? Tem muita gente que fala, né, que as comunicações móveis, elas não são de todos móveis, né? Elas possuem, né, ali por trás ali de toda a fisiologia, né, do sistema de comunicação, ali possui cabo de transmissão, certo? Esses cabos de transmissão, eles não são de fato assim que é para a gente poder estabelecer a conexão, certo? Elas são simplesmente meios, né, que estabelecem uma comunicação mais eficiente. A gente vai entender, né, como que se dá essa transmissão dos dados através desses cabos, né, de conexão entre as torres, certo? Mas basicamente, né, a gente tem que o cabo de rede óptica, né, é um canal, né, de comunicação mais seguro que o ar, né? Então é por isso, né, que as torres elas são ligadas, né, por cabos de rede óptica. Aqui, ó. Agora a gente vai tentar entender. Ó. Os sinais eletromagnéticos eles são captados pela antena e convertidos em pulsos de luz de alta frequência, né? Uma vez que esses cabos eles são ligados, essas terças são ligados por cabos de rede óptica, né? Então a gente vai ter a emissão, né, de pulsos luminosos, né? Quando a gente tem que um sinal eletromagnético ele alcança uma determinada torre, né? Esses pulsos são captados pela caixa transceptora, né? Essa caixa transceptora, basicamente, ela vai fazer o processamento, né, desse pulso luminoso aqui, certo? Ela vai fazer o processamento dessa informação aqui. Após o processamento, o sinal vai para a torre de destino, né? E envia o sinal eletromagnético para o receptor. Então, basicamente, o que acontece? A torre ela recebe os sinais eletromagnéticos do receptor, né? Do transmissor, na verdade. Aí a torre ela converte, né, essa informação em um pulso luminoso que vai para o transceptor
E o transceptor ele codifica essa mensagem, ele processa esse sinal, né, e envia para a torre do receptor, né, a torre que está mais próxima do receptor. Aí a torre do receptor, ela capta esse sinal, ela converte novamente esse sinal em um sinal eletromagnético e envia para o receptor, né? E assim a gente consegue estabelecer uma conexão entre dois usuários. Agora que a gente vai uma pergunta, né? Como é que a gente sabe, né, como é que a torre ela sabe, né, onde é que está localizada a torre do meu receptor? É para isso que existem, né, os centros de comutação móvel. O centro de comutação móvel, né, é basicamente um centro onde estão conectadas todas as torres, né, de uma determinada célula. Uma célula, ela constitui uma série de torres e essas torres, né, elas possuem um centro de comutação. Aí nesse centro de comutação, ela está interliga, né, todas essas torres. Aqui, ó, a gente vai analisando por dentro, né, como que funciona, né? Basicamente, o que acontece? Quando a gente tem um centro de comutação, esse centro de comutação, ele geralmente ele guarda todas as informações do usuário. Quando se compra um cartão SIM, todas as especificações de descrição, né? Só consertar aqui. Pronto, de descrição. Elas são alocadas, né, em um centro de comutação móvel determinado. Então, basicamente, o que acontece? Quando você compra um cartão SIM, certo? Você compra um cartão SIM desse tipo aqui, pode ser de qualquer operadora, esse cartão SIM ele contém todas as informações do usuário. E essas informações elas ficam contidas no centro de computação. É por isso que, basicamente, eu consigo identificar qual que é o usuário que eu quero estabelecer a conexão. Entende? Então, como essas informações do meu cartão SIM ficam alocadas no centro de comutação, o centro de comutação ele direciona, né, o sinal eletromagnético, a conexão entre as torres, né, que está mais próxima do usuário. Né? Agora, se a gente tiver assim que o usuário ele sai, né, do alcance do seu CCM principal, né? Se o usuário ele sair do alcance do seu CCM, do seu CCM, né, principal, né, ele vai para o que a gente chama de CCM estrangeiro, certo? Nesse caso aqui, o CCM estrangeiro ele vai se comportar como o CCM principal, né, uma vez que todas as informações do CCM principal são transmitidos para o CCM estrangeiro, né? Então, o CCM estrangeiro vai ter acesso a todas as informações que o CCM principal tinha. Então, ele vai conseguir estabelecer, né, a localização e intermediar a chamada, né, entre dois usuários, né, que mesmo que eles não estejam presentes na mesma célula. Mesmo que eles não estejam na mesma célula, né, como a gente tem que o CCM estrangeiro se comporta como o CCM principal, a gente consegue estabelecer a conexão. Né, que é o caso, né, que a gente vai supor um exemplo, né, que a gente está estabelecendo a conexão entre dois usuários. Né? A gente tem aqui a Emma, né, que queria falar com o John. Então, o que acontece? A Emma, né, ela possui um aparelho telefônico que vai emitir sinais, né, ondas eletromagnéticas que vai chegar à sua torre mais próxima. A essa torre mais próxima, né, ela capta esses sinais e envia para o centro de comutação móvel, certo? Para o CCM. Aí, o centro de comutação móvel, né, ele vai verificar a localização, né, no centro de comutação móvel do John, né? Ele vai estabelecer a comunicação, né, entre esses dois CCMs. E o centro de comutação do John, né, ele vai verificar né, se o aparelho do John está em outra chamada, né, ou então se ele está disponível para estabelecer a conexão. Então, depois de todas essas verificações, né, o CCM do John, né, ele se conecta ao CCM da AM e, consequentemente, a gente consegue estabelecer a comunicação entre o John e a Emma. Né, eles vão conseguir
trocar informações um com o outro. Compreendido esse esquemático, agora a gente passa, né, para uma nova etapa, né, que a gente está falando aqui da análise do espectro de frequência, certo? A gente vai entender qual que é a importância da gente poder entender a importância do espectro, né, de transmissão do sinal. Quando a gente está trabalhando, né, com o processamento dos sinais, necessariamente a gente não trabalha com esses sinais, né, no domínio do tempo, mas sim no domínio da frequência. Então, muitas vezes, né, os sinais eles ocupam uma determinada frequência, né, no espectro de frequência. A gente tem, né, que para as comunicações móveis, né, serem estabelecidas, a gente tem esse domínio de frequência aqui, né, que é de 1930 a 1945 MHz, né? Então, dentro, né, desse sinal que é dentro desse espectro aqui, todinho aqui, que a gente consegue estabelecer as comunicações. Então, basicamente, cada usuário desse, né, ele necessariamente ocupa uma banda desse sinal. Ocupa uma determinada frequência, né, que está constituída dentro desse intervalo aqui. Só que, tipo, esse intervalo, ele é muito pequeno, né, se a gente for parar para analisar o número de usuários, né, que usam o telefone. Né? Mesmo que a gente tivesse, né, que um usuário ele tivesse somente um telefone, né, ainda assim seria insuficiente, né? A gente sabe que na realidade, né, usuários, né, eles podem possuir mais de um aparelho telefônico, né? E cada aparelho telefônico desse ocupa uma determinada frequência, né, dentro desse intervalo. Então é insuficiente. Então, basicamente, o que a gente consegue estabelecer? A gente pode estabelecer, né, de fato, duas soluções, né, para a gente poder, de fato, né, atender a todas as pessoas, né, que fazem uso dos aparelhos telefônicos, né. A limitação do espectro disponível, né, para comunicação pode ser contornada a partir de duas técnicas, né, a distribuição de slot de frequência e técnica de acesso múltiplo, né. Então, o que vai acontecer? A gente vai distribuir um determinado slot de frequência para cada uma dessas células aqui, certo? Na primeira técnica, onde cada célula, né, dessa ela atende uma determinada especificação de usuário, certo? E a técnica de acesso múltiplo, né, basicamente a gente vai pegar cada slot desse daqui e a gente vai realizar, né, o gerenciamento, né, do espectro disponível, né, para que a gente consiga atender todos os usuários, né, de forma que os usuários possam acessar isso aqui dinamicamente, certo? Então, basicamente com essas duas técnicas a gente consegue de fato contornar esse problema, né, da falta de disponibilidade, né, dos espectros. Né? Tendo isso compreendido, a gente passa aqui para nossa última etapa, né, que é basicamente a gente está tratando aqui das gerações, né, de dispositivos móveis, né. Esse daqui é um aparelho que está representando a nossa primeira geração, né. O aparelho da primeira geração, ele basicamente, né, ele, digamos assim, foi logo o ápice, né, da nossa revolução, é uma revolucionária, né, sistema de comunicação, uma vez agora que essa primeira geração ela possibilitava, né, que os usuários eles não precisavam, né, utilizar um aparelho que tivesse conectado com fio. Então, certo, então isso para a época, né, foi algo revolucionário, né, que de fato revolucionou o sistema de comunicação. O problema é que esses aparelhos eles faziam uso, né, de sinais analógicos, né, para estabelecer a conexão. Sinais analógicos, eles necessariamente eles são bastante problemáticos, né? Eles são facilmente sofrem interferência, certo? E são poucos confiáveis, certo? Então, basicamente, devido a essas problemáticas, né, a gente teve o encorajamento de a gente realizar agora aqui a transferência, né, para a segunda geração, né? Então, aqui, quando a gente finalmente conseguiu estabelecer a segunda geração, né, o 2G, nesse 2G a gente
tem aqui necessariamente o uso, né, de técnicas de acesso por múltiplo digital, né? O que basicamente a gente conseguiu, de fato, resolver um problema, né, que a gente já tinha na primeira geração, né? Uma vez agora a gente está fazendo uso, né, de sinais digitais agora para a gente estabelecer a comunicação. Outro fator bem interessante é que a gente agora, na segunda geração, pode estabelecer sinais escritos, né? A gente pode estabelecer, de fato, né, a transferência de mensagens, né? Ao invés de a gente transferir um sinal, uma mensagem de voz somente, né, como na primeira geração, agora a gente pode fazer a transferência de um sinal de texto. Os sinais de texto, né, eles basicamente são mais simples, né, de a gente enviar. Uma vez que o sinal já é digital, né, não tem que passar por todos aqueles processos de codificação, né, e modulação, como a gente viu anteriormente, né, quando a gente estava estabelecendo uma comunicação de voz. Na terceira geração, né, basicamente a gente teve o aprimoramento da segunda geração, certo? A gente teve o upgrade, né, desses aparelhos telefônicos, né, a gente teve um aumento na largura de banda, certo? E na tecnologia 3G, né, a gente agora tem a possibilidade, né, de fazer uso de uma série de aplicações como GPS, né? A gente pode fazer acesso de vídeo, né, pelo YouTube, né, fazer transferência de mensagens, né, por aparelhos, por dispositivos de correio eletrônico, né? Então, basicamente, a gente conseguiu estabelecer uma comunicação mais eficiente aqui na terceira geração, certo? E uma série de outras aplicações, né, que são muito utilizadas no nosso cotidiano até hoje. Então, com um aparelho 3G já é possível, né? Agora, né, na quarta geração, né, a gente já teve novamente, né, um aprimoramento da terceira geração. Agora a gente consegue estabelecer, né, uma conexão ainda mais rápida que na terceira, né? Uma vez a gente tendo conexões, né, com largura de banda de 20 a 200 MB, né? Essa maior velocidade, né, conseguiu estabelecer conexões com chamadas de vídeo, né, e processamento, né, de imagem, né, de sinais digitais, certo? Isso aqui, cara, possibilitou uma série de avanços, né, pra gente. E de fato a gente tem o nosso smartphone, né, que é o mais usual. Hoje em dia, a tecnologia 4G possibilita, né, os usuários realizarem uma série de atividades, né, com seus aparelhos telefônicos, né? Então, assim, cara, os sistemas de telefonia móvel, né, os sistemas de comunicações móveis, né, eles não são importantes somente para comunicação, né? Uma vez que um aparelho desse aqui, ele é um computador completo. Então, essa evolução, né, que a gente teve ao longo dos anos aqui nos aparelhos, ela de fato trouxe muito progresso, né, e algo que hoje em dia é praticamente indispensável, né, para nossa vida. Então, com isso a gente consegue finalizar, né, aqui o tema referente aqui a comunicações móveis, né? Espero que esteja tudo claro e agradecemos a todos pela atenção. Olá, meu nome é Vinícius Costa dos Santos e eu vou dar continuidade sobre o nosso trabalho de uso de redes telefônicas e a cabo na transmissão de dados. Anteriormente já foi explicado sobre telefonia fixa e sobre comunicação móvel. Agora nós vamos dar uma especificada falando da transmissão de dados via cabo. Quando a gente fala sobre esse conteúdo, é interessante que a gente conheça alguns tipos de cabos, que vão ser citados na nossa explicação posteriormente. O primeiro deles é o cabo coaxial. Esse é um cabo bem simples, ele é composto por um fio condutor que passa os dados, tem um isolador depois dele e uma blindagem metálica. Essa blindagem é interessante porque ela faz uma gaiola de Faraday impedindo as interferências externas, como também as frequências internas do cabo condutor, né? E ainda por fora ainda tem uma capa. Esse cabo, como nós bem sabemos, ele é usado na transmissão de sinais de TV a cabo. Porém, antigamente, ele era usado também em redes. Redes locais eram construídas com cabos coaxiais. Hoje ainda existe, mas é bem menos. Uma coisa importante desse cabo é que ele possui impedância. Impedância essa calculada em ohms, que ela é a soma da resistência elétrica do fio condutor e das reatâncias capacitivas e indutivas, que são oposições à corrente alternada. Essa impedância é importante porque ela que define se o cabo pode ser usado para um tipo de rede
ou outro tipo de rede. Outro cabo interessante é o cabo par trançado. Esse é um tipo de cabo que ele possui 4 pares de fios isolados e entrelaçados, daí o nome par trançado. E aí ele tem a ideia de cancelar as interferências eletromagnéticas externas, interferências mútuas e diafonia, o crosstalk, que é basicamente a interferência de um par no outro, interferência de sinal de um par no outro. Ele tem dois tipos, que é o UTP, Unshielded Twisted Pair, que é o par trançado sem blindagem, e o Shielded Twisted Pair, que é o par trançado com blindagem. As diferenças deles são as seguintes. O UTP ele é mais acessível, é mais barato, a instalação dele é mais simples, porém ele tem alguns problemas. Ele é mais suscetível a interferências externas, ele tem que ser de curto tamanho para evitar a atenuação no sinal, a diminuição da intensidade dos sinais. Já o STP, ele tem uma performance bem melhor. A transferência de dados dele é melhor. Ele tira totalmente o problema de diafonia do crosstalk. E ele realmente é bem melhor que o UTP. A questão é que ele é mais caro, a sua instalação é mais complicada e ele é bem mais pesado. Então, cada um deles tem seus benefícios e malefícios. O mais comum é o UTP. E esse cabo é um cabo padrão de redes locais de computadores para transmissão de dados. Outro cabo bastante importante é a fibra óptica, que é um filamento flexível, transparente e bem leve, que normalmente é feito por um vidro ou um polímero plástico, e tem como característica a propagação de sinais de luz ao invés de sinais elétricos. E isso traz vários benefícios, porque evita a interferência externa sem precisar de nenhuma blindagem, é possível usar cabos bem maiores, porque a atenuação, a diminuição dos sinais é bem menor do que nos outros cabos, e ele tem altas transferências de dados, a maior. Então, ele realmente é bem melhor. Agora, tem algumas desvantagens. O seu preço, ele é bem mais caro, ele precisa de um hardware para receber e para enviar sinais de luz. Até porque, como ele chega em sinais de luz não elétricos, ele precisa de uma decodificação desse sinal quando chega. Então, ele acaba sendo mais caro. Algumas aplicações dele são nos cabos submarinos. Os cabos que ligam países aos outros via rede. Ele consegue transferir esses dados em alta velocidade, por isso ele é bastante interessante para esses cabos submarinos. E realmente é um cabo bem importante no lance de transferência de dados. Após conhecer mais sobre os cabos, vamos tratar agora de redes de TV a cabo. Elas que começaram como provedores de serviço de vídeo e depois começou a passar a oferecer serviço de acesso à internet. E é essa evolução que nós vamos falar por aqui. Mas primeiramente, redes de TV a cabo tradicionais. Elas começaram a retransmitir sinais no final dos anos de 1940 para locais onde a recepção era difícil ou praticamente inexistente. Era denominada CATV, que é em português antena de TV comunitária, pois era uma antena no topo de uma montanha ou algum edifício bem alto que pegava os sinais das estações de TV e retransmitia via cabos coaxiais, explicados anteriormente, para a comunidade. Essa figura abaixo ela vai mostrar um diagrama esquemático de como funcionava a rede de TV a cabo tradicional. A central de TV a cabo, chamado head-end, recebia os sinais de vídeo das estações transmissoras e retransmitia os sinais nos cabos coaxiais. Mas como foi explicado anteriormente também, os cabos coaxiais, à medida que aumenta a distância, ela tem atenuação no sinal, perde a intensidade do sinal, diminui, e para isso foi necessária a instalação de amplificadores pela rede para regenerar e amplificar os sinais. Na outra ponta também podemos ver que os splinters dividiam o cabo e terminadores jogavam para dentro das casas. Uma coisa interessante também é que o sistema de TV a cabo tradicional ele usava cabo coaxial de ponta a ponta. E por causa da atenuação do sinal e do emprego de grande número de amplificadores, a comunicação de rede tradicional era completamente unidirecional. Era só uma direção. Era da direção do head-end para as casas dos assinantes. Seguindo mais à frente, a gente tem a segunda geração de redes de TV a cabo, que é denominada redes HFC, Hybrid Fiber Coaxial. Essas redes novas, elas utilizam uma combinação de fibra ótica e cabo coaxial. Mais embaixo, no esquemático abaixo, nós podemos perceber que a RHC, que é a Central de Regional em Cabos em português, ela tem a capacidade de alimentar os hubs de distribuição, que eles desempenham um papel importante nessa nova infraestrutura, porque a modulação e a distribuição de sinais são realizados agora nos hubs de distribuição. Esses sinais são, então, transmitidos
para os nós ópticos através dos cabos de fibra óptica, e esse nó óptico converte os sinais analógicos, de modo que esse mesmo sinal será enviado para cada um dos cabos coaxiais interligados. E é interessante perceber que com o emprego agora da fibra óptica, diferente da anterior, ela reduz bastante o número de amplificadores. E um dos motivos deles passarem para essa nova infraestrutura híbrida, ao invés da antiga tradicional, é tornar agora a rede bidirecional em ambos os sentidos. Seguindo em frente, vamos falar de TV a cabo para transferência de dados. As empresas de TV a cabo, elas competem com as companhias telefônicas no fornecimento de internet de alta velocidade. E as companhias telefônicas, ela têm a tecnologia DSL, Digital Subscriber Line, que nada mais é do que a transferência por aqueles cabos de cobre, que é os par trançados, que foram explicados anteriormente. E a questão é que, assim, como essa tecnologia DSL ela utiliza os cabos de par trançados não blindados, que é os UTPs, eles são muito suscetíveis a interferências, como explicados anteriormente. E isso impõe que o DSL tenha um limite máximo de taxa de dados. Aí uma solução alternativa é a utilização de redes de TV a cabo. Falando um pouco sobre a largura de banda, mesmo assim um sistema HFC híbrido, mesmo como explicado anteriormente, a última parte da rede, o nó óptico, as instalações dos assinantes ainda usam um cabo coaxial. Esse cabo coaxial tem uma largura de banda que varia de 5 a 750 MHz. Para fornecer esse acesso à internet, as empresas de TV elas dividiram a largura em 3 faixas. Acharam melhor dividir em vídeo, dados da direção downstream, que é do servidor para o usuário, e dados da direção upstream, que é da direção do usuário para o servidor. E aqui embaixo dá para ver como ficou essa divisão. A divisão da banda passante pelo cabo coaxial utilizado numa CATV, né? Analisando a divisão de banda passante de um cabo coaxial utilizado por uma CATV, na imagem abaixo, a gente tem que ver o seguinte, por exemplo, na banda de vídeo da direção do stream, as frequências que vão de 54 a 550 MHz. Se você considerar que um canal de TV ocupa uns 6 MHz, isso pode acomodar uns 80 canais. E fazendo isso para os outros tipos, a banda de dados da direção do stream, os dados da direção do stream, ela ocupam as faixas frequências superiores, de 550 a 750 MHz. Essa faixa também é dividida em canais de 6 MHz. Mas o mais interessante é a modulação, porque a banda de dados na direção do stream, ela usa a técnica de modulação QAM64. E como ela funciona? No QAM64, são utilizados 6 bits por bound. Um bit é usado para correção de erros, logo sobram só 5 bits de dados por bound. O padrão ele especifica um hash por cada bound. Isso significa que, teoricamente, os dados da direção do stream podem ser recebidos a 30 MB. Logo, a velocidade teórica máxima do stream é 30 MB. Quando analisamos a largura de banda de dados na direção upstream, os dados na direção upstream ocupam uma faixa de frequência mais baixa, de 5 a 42 MHz, que também são divididos em canais de 6 MHz. E por conta deles utilizar essas frequências mais baixas, elas são mais suscetíveis a ruídos e interferências. Logo, não pode usar a técnica QAM utilizada anteriormente. Ela usa a técnica QPSK. E como funciona a QPSK? No QPSK, são utilizados 2 bits por bound. O padrão especifica um hash por bound. Isso quer dizer que, assim, os dados da direção upstream podem ser transmitidos a uma taxa máxima de mais ou menos 12 MB. Logo, a velocidade teórica para a transmissão de dados na direção upstream é 12 MB. Quando a gente vai falando sobre o compartilhamento, tanto a banda passante de upstream como downstream são compartilhados pelos assinantes. Como acontece esse compartilhamento na direção upstream? A largura de banda da upstream é 37 MHz. Se você for ver, é de 5 a 42 na imagem. Isso quer dizer que apenas 6 canais de 6 MHz podem ser utilizados na upstream. Então, cada assinante deve usar um desses canais para a transmissão dos dados. Agora, como assim? Como que 6 canais vão ser compartilhados em uma área com vários assinantes, por exemplo? A solução é usar a tecnologia de multiplexação. Existe um tipo de multiplexador, que é o FDM, que ele compartilha os sinais de forma simultânea. E aí, eles são compartilhados entre os assinantes dessa mesma região, por exemplo. Aí a companhia de cabo aloca um canal, né? Estático ou dinamicamente, para esse grupo de assinantes. Aí, por exemplo, se um assinante quiser enviar dados
ele vai disputar o acesso do canal com outros assinantes que querem fazer o mesmo. Logo, o assinante tem que aguardar até o canal fique disponível. Já analisando compartilhamento na direção do stream, a largura de banda do stream ela suporta 33 canais de 6 MHz, porque o intervalo é maior. Então, quer dizer que ele aguenta mais ou menos uns 33 assinantes no provedor de via cabo. Agora sim, consequentemente, um canal deve ser compartilhado nesse grupo de assinantes, né? Aí, quando tem que compartilhar esse canal, a gente tem uma situação de multicasting, que é uma transmissão simultânea. E aí existem dados para qualquer um dos assinantes desse grupo. Aí esses dados eles são enviados pelo canal para um dos assinantes do grupo, mas como cada assinante também tem um endereço registrado junto ao provedor, o modem a cabo ele compara o endereço transportado dos dados com o endereço designado pelo provedor. Aí, se o endereço coincidir, os dados são preservados. Caso contrário, são descartados para que não recebam dados de outra pessoa, por exemplo. Por fim, existem alguns dispositivos que são essenciais para a transmissão de dados via cabo. Um deles é o CM, o Cable Modem, né? O modem a cabo. Esse é instalado, como na figura esquerda, na residência do assinante. E é o seguinte, chega o cabo, aí o terminador joga para a residência do cliente e o filtro, quando joga para o modem a cabo, ele sim pega essa informação e transforma em dados para chegar no computador. Já o CMTS, o Cable Modem Termination System, ele é instalado dentro do hub de distribuição pela companhia de TV. Então ele recebe os dados da internet e repassa a um dispositivo combinador que envia para o assinante. Mas ele tem mais uma função. Ele também recebe do assinante, os dados do assinante, e passa para a internet. Logo aí na figura direita nós conseguimos ver que ele recebe do headend, né, da central, e ele passa desse combinador para a fibra. Mas ele também recebe os dados do cliente, que entra por ele e vai para a internet. Com isso, nós finalizamos o nosso trabalho. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.